Olá! Na aula de hoje nós vamos iniciar o nosso estudo sobre o comportamento organizacional. Nós sabemos que o comportamento é a forma como nós agimos e reagimos a uma determinada situação. Mas como que o comportamento do indivíduo implica nas organizações, afeta o mundo organizacional? E vai ser isso que a gente vai tratar na aula de hoje. Vamos lá? Antes de nós iniciarmos, o estudo propriamente dito do comportamento organizacional, nós vamos falar rapidamente, recordando um pouco de como surgiu a teoria comportamental. A teoria comportamental, ela é um desdobramento da teoria das relações humanas, porque a teoria das relações humanas, ela foi um contraponto à administração científica. A teoria das relações humanas, ela passa a enxergar as pessoas nas organizações. Tanto que ela traz a figura do homem social, em substituição ao chamado homem econômico, que era a figura ali dentro da administração científica, da escola clássica. Era como o homem era visto dentro da organização. O homem econômico era aquele que trabalhava apenas em busca da gratificação, do bônus, do salário, do dinheiro. Por isso, ele é chamado de homem econômico. Ele não era visto como alguém que tinha qualquer outro interesse em relação ao trabalho que não fosse um interesse de receber um salário. Então, vem a teoria das relações humanas e diz, não, o homem, o funcionário das organizações, das indústrias, não está ali apenas por conta do dinheiro. A gente precisa prestar atenção mais nas pessoas e ver como que elas podem aumentar a produtividade, como elas podem melhorar o seu desempenho nas organizações. Então, vem a teoria das relações humanas e traz o conceito do homem social. Por que a gente fala que a teoria comportamental é um desdobramento da teoria das relações humanas? Porque ela vem estudar nas pessoas o comportamento. Então, não é apenas você olhar, temos indivíduos trabalhando na organização. Não. Você tem que ver que além daquele indivíduo como a mão de obra, que tem ali as suas necessidades, os seus interesses, ele se comporta de uma determinada maneira dentro da organização. E a partir daí o comportamento vem chamando a atenção e vem sendo tratado dentro dessa teoria, que aí traz também a questão da motivação, vai trazer também a questão da cultura organizacional, do clima, que são aulas que nós teremos mais à frente. Então, vindo aqui para o nosso slide, a gente recordando, é até um slide que nós temos lá na nossa aula de teoria do comportamento, a teoria comportamental. Tem aqui, por que estudar o comportamento? Exatamente para a gente saber como que o indivíduo age dentro da organização. E esse estudo do comportamento, ele é uma aplicação da psicologia organizacional à administração. Que em 1947, lá nos Estados Unidos, esse senhor aqui, que é o Herbert Simon, lança esse livro aqui que foi um marco nas organizações, que é o comportamento administrativo. E ele foi um dos principais estudiosos, junto com Herzberg, o Douglas MacGregor, o Abraham Maslow. Então, são outros estudiosos que vieram aí contribuir para o estudo da teoria comportamental. E aí vem todo esse estudo para trazer aí mais entendimento de como as pessoas agem dentro da organização. E a partir do estudo do comportamento organizacional, o gestor pode então motivar, usar técnicas para motivar o indivíduo e promover também uma melhor qualidade de vida no trabalho. Então, uma qualidade de vida que vai ali também proporcionar um ambiente melhor para aquele indivíduo e trabalhar a questão da motivação e poder então direcionar aquele comportamento, ajudar aquele indivíduo a melhorar o seu comportamento no desempenho das suas atividades. Seguindo aqui, nós temos um conceito, então, sobre o comportamento organizacional, um conceito do Agostinho Paludo, que ele vai dizer,
né, que o comportamento organizacional é esse ramo que vai investigar o impacto que os indivíduos, os grupos e a estrutura da organização têm sobre o comportamento, né, dentro ali das organizações, com o propósito de utilizar esse conhecimento para melhorar o quê? A eficácia organizacional, que são os resultados. Então, melhorar os resultados da organização. Partindo do entendimento de que os executivos realizam trabalhos por meio do trabalho de outras pessoas. Então, o comportamento organizacional é esse ramo de estudo que é voltado para prever, explicar, então são palavras que podem aparecer aí nas questões, entender e modificar. O que exatamente? O comportamento humano. O comportamento do indivíduo ali na organização. Tanto o comportamento dele, como também os processos mentais desses indivíduos no contexto organizacional do trabalho. Então, é isso que o comportamento organizacional vai ajudar o gestor na hora de motivar as suas equipes, né? Então, é uma área de grande relação com a psicologia organizacional e do trabalho que a gente viu no slide anterior. Então, esse estudo do comportamento organizacional vai transitar entre alguns elementos que são os estímulos internos à organização, estímulos também externos à organização e as chamadas forças psicológicas. Esses elementos aí que vão atuar, né, sobre o indivíduo dentro do contexto organizacional. E quando a gente vem, né, tratar sobre os objetivos desse estudo do comportamento organizacional, a gente vai ver, né, que são vários objetivos e todos eles estão sim relacionados com o indivíduo dentro da organização. O primeiro é o impacto do emprego na vida humana, né? Como que esse emprego ele vai influenciar tanto na felicidade pessoal, né, ali do indivíduo, na sua realização profissional. Então, esse impacto do emprego na vida humana desse indivíduo, né? Como que ele se realiza como profissional, né? O que a vida profissional dele, né, faz em relação aos pares dele, né? Como que ele se comporta, como que aquilo influencia no comportamento dele, tanto dentro da organização quanto também fora dela, né? Será que ele desempenha um trabalho que ele gosta, né? Um trabalho que ele se vê realizado profissionalmente? Então, o estudo do comportamento vai trabalhar isso, né? O impacto do trabalho na vida humana. Um outro objetivo do estudo também é a relação entre as pessoas e os grupos, e isso tanto no contexto de trabalho, quanto também no contexto, como no contexto particular, né? Porque a gente sabe que são contextos diferentes, mas, né, o comportamento ali acaba influenciando tanto num lugar quanto no outro. Então, um comportamento dentro do trabalho pode sim influenciar o comportamento do indivíduo na sua vida particular, quanto também ao contrário. Então, é importante, né, conhecer a relação entre as pessoas e os grupos, conhecer como que o indivíduo se comporta nesses dois contextos. Um terceiro objetivo é a percepção, crenças e atitudes do indivíduo em relação ao trabalho que ele desempenha. Então, como que ele vai enxergar a organização, né? Como que ele enxerga o papel dele na organização, né? Ele se sente um indivíduo que contribui,
né, ali para o crescimento da organização, para o alcance dos resultados que a organização quer ter, né, ele sente que o trabalho dele é valorizado, então o estudo do comportamento organizacional também tem o objetivo de identificar isso, né? Qual é a percepção, as crenças e atitudes do trabalho desse indivíduo ali na organização, né? Como ele se vê dentro da organização. Um quarto objetivo que nós vamos ter é o desempenho e a produtividade. Então, quais são os fatores que vão aumentar tanto o desempenho quanto vão aumentar também a produtividade? O desempenho do indivíduo, a produtividade dele, né, na empresa e a produtividade da organização como um todo. Um outro objetivo é a saúde no trabalho, né? Então, assim, como que a organização ela afeta a saúde do indivíduo? Porque isso pode acontecer, né? A organização exige muito, né? Ela exige além do que o indivíduo pode fazer, né? Será que ela exige, ela pressiona muito, né, aquele colaborador, demandando muitas atividades dele? Será que existe um equilíbrio, né, na distribuição das atividades dentro de uma equipe, ou uma pessoa ela é mais sobrecarregada de atividades porque ela dá conta, né, ela entrega mais rápido do que aquele outro indivíduo que desempenha a mesma tarefa que ela, só que ele é um pouco mais lento, né? Então é aquele momento em que o colaborador ele se sente punido, né, com mais trabalho porque ele entrega mais rápido, né? Então será que não há um equilíbrio ali entre as atividades nas equipes? Então também o estudo do comportamento vê isso, né? Será que aquele indivíduo está se sentindo muito cansado, né? Porque o chefe dele está sobrecarregando demais, né? Então essa percepção aí da saúde no trabalho também é um objetivo do estudo do comportamento organizacional. Nós temos aqui um sexto objetivo, que é a ética nas relações de trabalho. Então, o quanto as relações internas de poder, relação de poder e subordinação seguem aí questões morais, né? É uma relação ética, né? Quem tem o poder e quem é subordinado. Será que existe ética nessa relação? Também é um objeto aí do estudo. Um sétimo objetivo é a diversidade da força de trabalho, né? Então, aqui são vistas as questões de gênero, de raça, questões religiosas. Será que todos são tratados da mesma forma na organização, independente do seu gênero, independente da sua raça, do seu credo, né, do seu status social, né, porque mora num lugar mais distante do que aquele que mora mais perto da empresa, né? Então também é um elemento aí a diversidade da força de trabalho no estudo do comportamento organizacional. E por último, nós temos como objetivo também ações ou comportamentos do indivíduo dentro de todo esse contexto aqui da organização, né? Então aqui são os objetivos do estudo, né? Pelo menos os principais objetivos quando a organização resolve fazer esse estudo do comportamento organizacional. Caminhando mais um pouco aqui, né, nós vamos falar sobre o modelo básico de comportamento organizacional, porque nós vimos no começo da nossa aula que o comportamento organizacional ele é um ramo que vai investigar o quê? Né, o impacto que os indivíduos, o grupo e a estrutura, que a gente vai chamar de sistemas organizacionais aqui, tem sobre o comportamento dentro das organizações. Por isso que, né, no modelo básico, nós vamos ter aqui 3 níveis de estudo: o nível individual,
o nível de grupo e o nível de sistemas organizacionais. Quando a gente fala do nível individual, a gente vai numa perspectiva mais micro, né? Porque está ali no indivíduo, né? É visto cada indivíduo dentro da organização. E aí, caminhando um pouco mais, a gente vai para o nível de grupo, que é já numa perspectiva mais intermediária. Primeiro olha-se, né, o indivíduo isoladamente e depois o indivíduo no grupo, né? Porque os indivíduos, as pessoas, elas não trabalham sozinhas nas organizações, né? Cada um tem as suas habilidades, a sua personalidade, mas, né, não vai trabalhar sozinho dentro de uma organização por mais que queira, né? Acaba sempre fazendo parte de uma equipe. Então, quando você parte desse nível micro, né, de estudo dentro do modelo básico do comportamento organizacional, você passa para esse nível mais intermediário, que é o nível ali do grupo, o nível das equipes. E depois disso vem o estudo aí do comportamento organizacional no modelo mais macro, numa visão mais macro, que aí já é no nível dos sistemas organizacionais, que é o nível da estrutura organizacional. Então, aqui nesse nível de sistemas organizacionais, a gente vai ver essa perspectiva, então, mais macro. E aí, lá no nível individual, são trabalhadas algumas variáveis como as habilidades do indivíduo, as características pessoais dele. Também vai ser tratado aqui a personalidade, a percepção individual dele e também a questão da aprendizagem. Quando a gente já passa aqui para esse nível de grupo, né, nessa visão aí mais intermediária, a gente vê que já são trabalhadas outras variáveis. Aqui na questão, no nível do grupo, a gente vai trabalhar variáveis relacionadas à comunicação, então como que esses indivíduos, né, se comunicam dentro do grupo e como os grupos se comunicam entre si. Também a questão da liderança, né, porque todo grupo acaba tendo um líder, então a liderança e também a questão da confiança. Esse líder traz confiança, traz segurança para esse grupo. Também aqui são trabalhadas as variáveis relacionadas aos conflitos e também a própria estrutura desse grupo. E aí, por último, no nível dos sistemas organizacionais, nessa perspectiva mais macro, a gente já vai trabalhar variáveis relacionadas aí à cultura organizacional. Então, a gente já vai ver que é algo relacionado ao todo, né, à organização como um todo, as práticas e as políticas de RH, né, as práticas e as políticas, elas também englobam aí a organização como um todo e também o desenho e a estrutura da organização. São aí as variáveis que são estudadas aí dentro desse modelo básico de comportamento organizacional. E agora nós vamos ver, né, algumas questões, né, que a gente vai ver que tratam muito de forma bem simples, né, sobre essa parte mais introdutória do comportamento organizacional, esses conceitos, essas características. Então a gente vai vendo, né, como é importante o estudo desse comportamento organizacional, como que o indivíduo se comporta dentro da organização, né, porque isso vai fazer muita diferença, né, identificar o tipo de comportamento, por que ele está se comportando daquela forma e verificar, né, a melhor forma ali de conduzir todo esse processo, muitas vezes precisando modificar algum tipo de comportamento para que esse indivíduo então siga aí com as suas atividades dentro da organização. Então vamos ver aqui uma questão, que é uma questão aí de auditor fiscal da Receita Estadual do Rio de Janeiro, uma questão da FGV de 2009. E a questão vai falar para a gente, né, com relação ao comportamento organizacional, analisa as afirmativas a seguir. Então vem aí
uma primeira afirmativa dizendo que o comportamento organizacional fundamenta-se no estudo dos indivíduos. Ok, né? Essa afirmativa aqui, ela é verdadeira, ela está correta. A afirmativa 2, o comportamento organizacional fundamenta-se no estudo dos grupos formais. Sim, né? Nós vimos que o comportamento organizacional tem o nível individual, tem o nível dos grupos, e aí na terceira afirmativa diz que o comportamento organizacional fundamenta-se no estudo da estrutura organizacional. Também está correta, né? A gente vê aqui que essa estrutura organizacional é aquele nível dos sistemas organizacionais. Então, nós vamos ter aqui 3 alternativas, ou melhor, 3 afirmativas que estão corretas, né? Tem tudo a ver com o comportamento organizacional. E aí o comando aí da questão pede para a gente assinalar, né? A letra A, se somente a afirmativa 1 estiver correta, não é o caso. A letra B, não é somente a segunda que está correta. A letra C diz que é a terceira, só que não é somente ela. A letra D, somente as afirmativas 1 e 3 corretas? Não, né? Então a questão aqui responde pela letra A, que é que todas as afirmativas estão corretas em relação ao comportamento organizacional. Então a gente vê que é uma questão, né, apesar de ser de um cargo aí que exige muito do candidato, que é o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual, né, da Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, é uma questão simples. Outra questão aqui, agora do SEBRASP, de certo e errado, de 2018, diz que a respeito do comportamento organizacional do clima e da cultura no âmbito da gestão de pessoas na organização, julgue o item que se segue. E a afirmativa diz que o comportamento organizacional refere-se primordialmente à forma como as organizações se relacionam entre si, com foco no aumento de sua eficiência e efetividade. E de cara a gente já vê que essa questão ela está errada. E ela está errada por quê? Porque o comportamento organizacional não trata da forma como as organizações se relacionam entre si, mas ela vai estudar o quê? Como os indivíduos se comportam dentro das organizações. Comportamento de cada indivíduo dentro da organização, né? Os grupos, como que indivíduos e grupos aí vão se comportar e a forma como eles se comportam, como ocorre, né, ali a forma deles reagirem dentro e agirem e reagirem dentro da organização é que vai então afetar tanto o desempenho como também a produtividade da organização. Então, também aqui uma questão bem simples, né? Porque a gente tem que ter sempre em mente que o comportamento é uma via de mão dupla, né? Então, assim, o indivíduo ele vai se comportar de uma determinada maneira dentro da organização e a organização também como um todo vai ter um comportamento em relação àquele indivíduo e também em relação aos grupos, né? Então aí existe uma reciprocidade nesse relacionamento e a abordagem comportamental, o comportamento organizacional, né? Esse estudo vai tratar exatamente disso, dessa relação entre o comportamento dos indivíduos e dos grupos dentro da organização e também da organização em relação aos indivíduos e aos grupos também. Então, aqui a gente termina, né, a nossa aula sobre essa parte mais introdutória, né, do comportamento organizacional. Nós vamos ainda ter aulas falando sobre clima organizacional, sobre cultura organizacional, uma aula específica também sobre motivação, né, que está bem ligado também com o comportamento organizacional. Então façam as questões, né, do nosso banco de questões sobre essa parte mais introdutória e nós nos vemos na próxima aula. Até lá!